Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje chegamos ao fim do nosso curso sobre a produção de artigos científicos. Nesta aula vamos apresentar aí sugestões muito legais para a finalização do seu artigo. Dicas como auxílio à redação, planejamento, preparação do título, elaboração do resumo, seleção das palavras-chave, como publicar tabelas e figuras e a utilização aí de um gerenciador de referências para te ajudar aí na sua referência bibliográfica. Bom, vamos à aula. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso site www.profmurilomodesto.com.br. Lembrando aí que é Murilo com 2 L's. Um abraço a todos e boa aula. Olá, nós vamos iniciar agora a nossa última aula, a aula de número 7, aí dessa disciplina de artigos científicos. Nós vamos falar um pouco hoje nessa aula sobre sugestões que a gente pode fazer aí para se criar um artigo científico com qualidade, né? Essas sugestões podem servir até mesmo como uma revisão após a escrita, mas elas também podem ser vistas assim, já desde o início da produção do artigo científico. Então, a primeira sugestão é como ter um artigo aprovado. Tá? Ao longo das aulas, né, dessas 7 aulas, eu venho falando que os periódicos, né, as revistas científicas, eles divulgam os seus modelos, os seus templates. Né? E dentro desses modelos, dentro desses templates, a gente tem que verificar um por um quais são as dicas que eles dão, quais são as obrigatoriedades que existem nele para aquela revista em específico, tá? Para se escrever o artigo científico. Cada template, cada modelo, né, de cada um dos seus periódicos tem a sua particularidade. Não existe um modelo que seja igual para todo mundo. Tá? Então, a primeira dica é essa: siga as instruções do periódico. Siga as instruções que estão nos modelos e no template. A segunda é: redija o texto com a diretriz apropriada. Né? Então, você vai redigir de acordo com o que o template está pedindo, com as diretrizes do template. Se o artigo, né, precisa ter o seu resumo com 250 palavras, até 250 palavras, você não pode escrever com 260. Se ele tem que ter o resumo e tanto em português quanto em inglês, você não pode escrever só em português ou em outra língua. Né? As mesmas orientações valem para as demais seções. E a terceira é: não seja apressado. Revise quantas vezes forem necessários o seu artigo científico. Tá? Quanto antes você começar a escrever, melhor. Tá? Porque você vai ter tempo para revisar. Aqui 3 dicas com relação ao auxílio à redação. Primeiro, criar o hábito de ler. Leitura científica, né, ajuda bastante, mas também ler qualquer outra coisa. Livros de romances, revistas especializadas, revistas que falam de notícias. Você vai criar esse hábito de ler, você ajuda na sua parte de escrita. Mas você ler a redação científica também é muito importante, porque você vai criar o hábito de ler e escrever de uma forma voltada para a área científica. A segunda dica, né, é treinar a escrita. Realmente um complemento à leitura, né, mas você só vai aprender se você treinar. Tudo na vida que a gente faz, a gente aprende a caminhar levantando, dando os primeiros passos, caindo, levantando de novo. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo que a gente tem. Tá? Então, treinar a escrita é importante. Às vezes, a primeira escrita que você fizer não vai ficar legal, mas à medida que você for treinando essa escrita, ela vai melhorando. E fazer o melhor de si.
o artigo publicado reflete características do autor e da instituição que ele representa. Então, quando você publica, você está fazendo um marketing pessoal, tá? Desse autor e também um marketing da instituição do qual ele representa. Outro auxílio para a redação de artigos científicos, né, que é muito importante, é fazer uma biblioteca pessoal. Invista em livros, invista em fazer assinaturas de revistas, né, mas principalmente invista em livros e em criar uma biblioteca pessoal de artigos científicos. Tá? Isso serve assim, eu escutei de um professor uma vez que livro, ele não é custo, ele é investimento. E a publicação é a mesma coisa, ele não é custo, ele é um investimento na sua carreira. Tá? Utilize amplamente os recursos eletrônicos, e aí eu falo tanto das bases de dados eletrônicos, como também dos gerenciadores de referência que a gente vai ver mais para frente, em drives de cloud para você gravar os seus arquivos e não perder. Tá? Então são vários recursos eletrônicos que a gente tem. E, por último, procure pessoas competentes para revisões e que contribuam para a melhora da sua escrita, né? E consequentemente, do seu artigo científico. Quais são os canais de comunicação, né, para que servem esses canais de comunicação científica? Né? Então, toda pesquisa tem que ser divulada. Então, escolha com antecedência qual periódico se encaixa melhor para o tema que você quer estudar, que você quer escrever o artigo científico. Tá? Leia novamente com atenção o modelo, o template, e siga as recomendações desse template. Mas também seguir as recomendações das normas da BNT, Vancouver e APA. O template sempre indica qual que é a norma científica que você tem que seguir. Planejar o seu artigo científico é importante. Planejar a redação e revisar o texto. Crie o projeto de pesquisa e notas. Faça sempre o protocolo de pesquisa. Anote tudo, mas tudo que é referente à sua pesquisa. Faça um esboço. Você pode usar o resumo como esse esboço. Não deixe para depois. Defina metas. Eu tenho até tal dia para poder fazer a minha publicação. Então, eu vou definir metas para escrever a introdução, para escrever o desenvolvimento, os resultados. Não é que você vai, depois dessa meta, esquecer, não. Você tem que revisar. Tá? Sempre ficar de olho nas outras coisas. Mas é importante definir metas. Clareza, concisão e exatidão na sua escrita. Mantenha a lista de pendências sempre atualizada. Não publique na primeira versão. Sempre guarde as versões que você for fazendo. E olhe para elas também, tanto no futuro quanto no olhar para o passado é importante. Peça que outras pessoas da área e de fora também para lerem o seu artigo. Ser claro é uma gentileza ao leitor. Preparação do título, e aí a gente vai fazer uma coisa muito importante. O título ele pode ser alterado até no dia anterior à publicação. Então a primeira coisa que você vai fazer é um benchmarking, igual as empresas fazem, né? Elas vão até outras empresas conhecer aquele negócio para conseguir alguma coisa interessante para o seu. Então, faça o benchmark, verifique o título dos artigos das melhores revistas. Faça o benchmark de novo. Você escolheu o periódico, verifique o título do periódico que você escolheu. O título ele é objetivo e tem relação tanto com o objetivo e a conclusão, né, da sua pesquisa. Melhore o título constantemente. Ele deve ter as palavras-chave. Título e subtítulo. Verifique se funcionam como um todo. Se você vai escrever título e subtítulo, eles têm que ter uma conexão. Evite extremos, breve ou geral. O título deve conter em torno de 12 palavras. Invista em tempo. Um bom título atrai o leitor. Pode ser mudado antes de publicar.
Para a elaboração do resumo, que é outra parte, outra seção importante, novamente, faça benchmarking. Verifique os resumos dos artigos das melhores revistas. Consulte o periódico da revista que vai ser submetido. Siga as instruções fornecidas pelo periódico. Visão concisa e dos pontos importantes. Apenas informações relevantes devem conter no resumo. Não inclua muito sobre resultados. Exclua redundâncias e expressões dispensáveis. Não acrescente referências, tabelas ou figuras. O resumo ele deve ser objetivo e ele tem que a conclusão tem que estar de acordo. Confira as informações do resumo e abstract, tanto em português quanto em inglês. Leitura comparativa, título, resumo e introdução. O seu resumo ele está igual ao título? Ele está igual à introdução? Dedique-se na preparação do resumo para que o seu não seja classificado na categoria dos que deixam a desejar. Seleção das palavras-chave, ou seja, dos descritores. Quais seriam as palavras-chave que eu usaria para fazer a busca? Então, essas palavras-chave que eu selecionei para o meu artigo, eu utilizaria para fazer a busca, né, sobre esse tema. Escolha de 3 a 5 descritores. Pode ser que varie para mais ou para menos, de acordo com as instruções do template. As instruções do periódico. Ler com atenção as instruções dos editores. Verificar o periódico. Verificar as palavras-chave dos artigos publicados no periódico escolhido, ou seja, benchmarking está sempre presente. Buscas eletrônicas. Aprenda a lidar com buscas eletrônicas utilizando os descritores. Isso vai facilitar você a criar os seus próprios descritores para o seu artigo. Então, aqui vamos falar dicas sobre preparação de tabelas e figuras. Então, primeiro de tudo, seguir as regras do periódico. Então, ler o template. Os dados dessa figura, dessa tabela, desse gráfico, eles são relevantes? Tá? É bom a gente tentar condensar, né? Então não colocar mais do que 5 ilustrações no seu artigo. Essa figura, essa tabela, esse gráfico é uma forma clara e simples de eu apresentar os dados? Os títulos dessas tabelas e figuras, eles são adequados? A figura, a tabela, o gráfico, ele é autoexplicativo? O leitor ele consegue entender aquilo sozinho? Verificar sempre a ortografia e contas se estão corretas. As figuras e tabelas são mencionadas, né, durante o texto. Você sempre tem que colocar figura 1, tabela 1, referente a tal coisa, tal coisa. Revisar sempre. E por último, as referências bibliográficas. Dedique tempo à lista de referências. São as referências bibliográficas que vão dar credibilidade ao seu artigo. Use um gerenciador de referências, existem vários. Eu uso o Zotero, mas existe o Mendeley, eles são bem parecidos. Tá? Eles vão te ajudar a guardar essas referências e fazer a parte difícil, que é a referência de acordo com as normas da BNT, Vancouver. Ele faz isso de forma automática, então ele é muito fácil de se utilizar. Priorize referências recentes, ou seja, as dos últimos 5 anos. Se você vai citar, faça essas citações dos últimos 5, com artigos dos últimos 5 anos. Fique atento às normas indicadas pelo periódico. Elimine referências não citadas. Às vezes a gente deixa na nossa lista de referência alguma que você citou, mas no futuro você tirou. Então é importante você fazer essa revisão na referência. As referências são responsabilidades do autor. Tá? Por isso que é importante você gastar tempo com ela. Consulte um bibliotecário em caso de dúvida ou uma pessoa com experiência em escrita científica para revisar aquilo ali e ver se está correto. E use os mecanismos e critérios para citar autores brasileiros e estrangeiros. Tá? Sempre os mesmos mecanismos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse curso para a gente criar aí um artigo científico, né, da construção de um artigo científico. Não é difícil de se fazer, porém é trabalhoso, necessita de atenção.
mas é uma coisa prazerosa e gostosa, né, de fazer, sem muitos problemas, sem muito segredo, tá? Então, se vocês precisarem entrar em contato comigo a qualquer momento, podem utilizar esses 2 e-mails. Podem entrar em contato comigo também via LinkedIn. O meu currículo vocês encontram aí no Lattes, nesse link do Lattes, e também vocês podem entrar no meu site www.profmurilomodesto.com.br. Sempre lembrando, Murilo com 2 L's. Muito obrigado.